Peraí. E aí? Funcionando? Tá funcionando? Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. E eu só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. E eu só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata,
Quando a gente diz Maranata, exatamente é isso. Estamos clamando para que Jesus volte. Aleluia. Nós estamos vivendo realmente os dias e sei que Cristo está para voltar a qualquer momento para a honra e glória do seu nome, para buscar a sua igreja, o seu povo. Louvado seja Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso e não há outro Deus além do Senhor. Aleluia. Nós queremos saudar a todos os nossos amados irmãos que estão conosco neste culto de evangelismo, e temos aqueles que estão aqui presenciais e também temos aqueles que estão online, assistindo online, participando. Queremos agradecer também a outros que estarão assistindo em outros momentos. Hoje mesmo, quando a gente termina, já tem aí 20, 30, 40 pessoas que já visualizaram. Mas aí, durante a semana também tem tempo aí. Então queremos agradecer a todos os amados irmãos e aqueles que estão online. Nós temos aí Lázaro Araújo, Maria de Lourdes, a minha irmã Lojinha, e temos mais algumas pessoas que estão online, só que a gente não dá para ver os nomes todos, né? E presentes nós estamos aqui com o Elia, com o Lenildo, com a Jeane, Margarida, Daniel, e é aquele que vos fala, é claro, senão ninguém estava ouvindo. E que Deus abençoe ricamente a todos nós, tanto presencial como virtual, como depois de assistido, mas que Deus abençoe, continue abençoando ricamente com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós somos abençoados, já somos abençoados, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas nós não cansamos de querer mais bênçãos. Muito maravilhoso as bênçãos de Deus. Nós vamos orar para dar continuidade ao nosso trabalho nesta noite. Então, vocês podem dobrar as suas frontes e orar. Aleluia. Vamos orar todos juntos. Soberano e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós te Aleluia. agradecemos, ó Deus, porque tu és um Deus misericordioso, e as tuas misericórdias são os motivos porque não somos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. E por causa da tua misericórdia que nós estamos aqui, Senhor, nos teus vivos e completamente, ó Deus, não perfeito, mas em condições total de continuar a tua obra aqui na terra. Aleluia. Então abençoe, meu Deus, cada vez mais a cada um dos teus filhos, meu Senhor. Abençoa ricamente, meu Deus, este ponto de pregação, Senhor, meu Deus, que pertence à segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso. E abençoa, Senhor, Deus, aqueles que estão ouvindo, aonde este som alcança, meu Pai, e que acalme o coração de cada um. Aqueles que não se converteram, Senhor, nosso Deus, que o Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E nós sabemos, meu Deus, que sem Ti nada podemos fazer, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Amém. Nos ajuda cada vez mais, meu Deus, porque a obra não é nossa, a obra é Tua. Nós somos apenas, meu Senhor, os missionários, aqueles que têm a responsabilidade de transmitir a Tua palavra. Nós cooperamos, Senhor Deus, temos essa parceria juntamente contigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a nossa responsabilidade é semear a Tua palavra. Então, o restante fica contigo e o Espírito Santo que tem o poder de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Pai, muito obrigado por este dia maravilhoso na Tua presença, Senhor Deus, que Tu nos abençoaste ricamente e não nos deixaste faltar nada. Nós Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 26 aí no nosso hinário, Novo Cântico. Tem como título Ao Deus Grandioso, hino de número 26. Hino de número 26. Se tiver aí um hinário, Novo Cântico, ou
souber, porque tem também esse mesmo hino em outros hinários, mas aí a numeração é diferente, às vezes muda o título, mas com certeza a maioria das pessoas conhece. Tem como título Louvor ao Deus Grandioso. Rosana e Valdemir, pastor Valdemir e a missionária Rosana, também ele é missionário. E não deixe de pregar a palavra de Deus, varão de Deus, como você e sua esposa têm este prazer de pregar e consciência que são missionários. Então continue a obra do Senhor, pregando a palavra de Deus, como diz a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, quer ouça, quer não, mas vamos semear a palavra de Deus. Qualquer um outro dia aí, eu estarei lhe convidando novamente para vir trazer a mensagem da palavra de Deus. Fique tranquilo. Louvor ao Deus grandioso, hino número 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas mudos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim, e me livrou do jugo do pecado, a libertando sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Louvado seja Deus. Deus é grandioso. Não há ninguém nem perto dele, da grandeza de Deus. Deus está acima de tudo e acima de todos. É um Deus maravilhoso, é um Deus que está atento a todas as almas que Ele escolheu antes da fundação do mundo para ser povo de exclusiva propriedade sua.
Deus está atento a todos os seus filhos. Deus está cuidando de cada um. Ele cuida de nós. Amada irmã Aparecida Santos, que Deus continue derramando bênçãos sobre você e sobre sua família, onde quer que você esteja. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Se você estiver com a Bíblia aí perto de você, por favor, leia o Salmo, abra no Salmo 1. Salmo 1. Abra a palavra do Senhor no Salmo 1. Louvado seja Deus. Continue, amada irmã Aparecida, orando por este trabalho. Este trabalho é um ponto de pregação da segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso. É onde nós hoje estamos frequentando, participando lá, fica aqui mais próximo de casa, mas nossa igreja espalhada por todos os confins da terra, não importa se é presbiteriana, se é batista, quem quer que seja, é abençoada por Deus, é a igreja do Senhor, para a honra e glória de Deus. Leamos o Salmo 1, e este salmo ele trata da fidelidade dos justos e do castigo dos ímpios. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra. Glória seja dada a Ele. Louvado seja Deus. Nós vamos continuar louvando, adorando esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. E passaremos agora a responsabilidade dos louvores para Daniel Jonatas, não é Daniel aquele da cova dos leões não, viu? Cova dos gatos. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
Ele é digno de louvor. Esse Deus poderoso. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e te adoramos. Queremos no teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Glória a Deus, aleluia. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja louvor, seja honra, seja glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
fazer uma oração, o pessoal do irmão Benildo, e faça uma oração pela palavra do Senhor que vai ser ministrada nesse momento. Amém. Santo Deus, maravilhoso, está no céu, Deus amado. Nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, ó Pai. Porque só tu, ó Deus amado, és o poderoso. É digno de honra, glória e poder. Aleluia. Nesse momento aqui estamos, ó Deus amado, reunidos em teu nome, ó Pai amado. Sabemos que tu estás presente, ó Pai, pois assim está escrito, ó Deus amado. Deus, glórias a ti por isso, ó Deus. Por tua misericórdia, por tua graça, por teu amor, Deus amado. Nessa noite, ó Pai, que viemos aqui, ó Pai, contemplar a tua palavra, ó Pai. Sabemos que tu recebe, ó Pai, nosso louvor, nossa oração, ó Deus amado. Pois sabemos, ó Pai, que é dentro do teu trono branco, ó Pai. Tudo isso, ó Pai, que estamos prestando a ti, ó Deus, é um culto ao Deus único e verdadeiro, único Deus vivo, todo-poderoso, Deus amado. Amém. Fazemos graças por cada vida aqui presente, ó Deus amado. Também as vidas, ó Pai, que estão online, ó Deus amado. Aquelas vidas também que irão, ó Pai, participar desse culto logo mais, ó Deus, pelo sistema online, ó Deus amado. Tendo graças a Deus amado por essa noite, por essa chuva que cai, Deus amado, quando vemos esse calor, Deus amado. Tendemos graças, ó Pai, por tudo, ó Pai, que aqui nós temos despejados, ó Pai, na tua casa, ó Pai, na tua oração, ó Pai, na tua imensidão, Deus amado. Nesse momento, ó Pai, entregamos, ó Pai, o teu servo, ó Pai amado, o teu servo, o presbítero, ó Pai, Paulo Santos, ó Pai, que nesse momento, ó Pai, trará a palavra, Deus, palavra vinda de ti, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, habita na vida desse teu servo, ó Pai. E por isso, ó Pai, que toda palavra, ó Pai, que vai sair da boca dele, ó Deus, vem, ó Pai, vem ungida pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Demos graças, ó Pai, por esse momento, ó Pai. E que nosso ouvido, ó Pai, estejam atentos, ó Pai. Nossas mentes estejam abertas, ó Pai. E nosso coração, ó Pai, para receber, ó Pai, da tua palavra, Pai. Nós te demos graças, ó Pai, no precioso nome do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, ó Pai. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, ó Pai. Pois é nesse nome, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos proclamar a palavra de Deus, né? Ela que é a nossa alimentação espiritual. Amém. Sem este alimento que é a palavra de Deus, estamos perdidos. Não temos nem um rumo para onde seguir. Então, eu gostaria que os amados abrissem a Bíblia em Atos. Pode sentar. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Vocês podem abrir aí em Atos, né? Capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 25 ao 31. E nestes versículos nós estaremos falando sobre o que preciso fazer para ser salvo. Uma pergunta que muita gente creio que deve estar fazendo, porque no Velho Testamento nós encontramos várias pessoas que fizeram essa pergunta aos apóstolos. Então abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículos de 25 a 31 e leiamos. Diz assim a palavra de Deus: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: Creia no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Amém. Louvado seja Deus. Então, neste
destes versículos citados aqui, nós vamos tratar do tema exatamente desta pergunta: o que preciso fazer para ser salvo? Você que está assistindo online ou assistindo em outros momentos e ainda não nasceu de novo, como a própria palavra de Deus diz, que aquele que não nascer de novo não entra no reino dos céus. Então, faça essa pergunta. Faça como carcereiro: o que preciso fazer para ser salvo? E a palavra de Deus vai lhe dar respostas para isso. Que Deus abençoe aí José Hudson e toda a sua família. Ok? Deus abençoe a todos. Então nós trataremos deste tema. Então, quando o homem pecou, ele contraiu uma dívida para com Deus. Previamente o Senhor disse ao homem que se ele escolhesse a desobediência, certamente morreria. Essa morte não era simplesmente a física, mas espiritual e eterna. Algumas pessoas podem dizer, quando Deus disse a Adão e Eva que na hora que eles comessem daquela fruta, aquele fruto daquela árvore que estava proibida por Deus, eles morreriam. E eles comeram e só foram morrer depois de um monte de anos. Aí o cara disse: a palavra de Deus não está falando a verdade. Não, você está totalmente enganado. A palavra de Deus está falando aqui não é dessa morte, como se diz, né, do nosso corpo, não, naquele momento não. O corpo vai morrer sim, vai ter um tempo determinado, e agora um tempo mais curto. Mas ele estava falando imediatamente, estava falando da morte espiritual. E no momento que Adão e Eva pecaram, eles morreram espiritualmente. Por isso que eles foram afastados da presença de Deus. Deus fechou ali para que eles não entrassem mais, porque poderiam comer de outras árvores que era o conhecimento da vida, que tinha vida eterna. Aí se eles comessem não iam morrer mais de jeito nenhum, nem fisicamente nem espiritualmente. Mas ali está se tratando da morte física. Tem muita gente aí, espiritual digo, tem muita gente morto, andando aí pelas ruas, cantando, falando, fazendo muitas coisas, mas estão mortos. E alguém diz: que loucura é essa se eles estão andando, falando? Nós estamos falando de morte espiritual. E essa morte não era simplesmente a física, mas espiritual e eterna. Louvado seja Deus. O inferno, a eterna separação de Deus, a morte eterna seria o preço da rebelião, que cada um do ser humano estava condenado a pagar. Pelo pecado do ser humano, ele está condenado a pagar este preço. E como não tem condições de pagar o preço, Maria Amaral, que Deus abençoe você e sua família, que não tem condição de pagar esse preço, Cristo veio para morrer na cruz, por mim e por você. Amém. Você aí que está olhando, está vendo, olha aí, olho no olho, ele veio e morreu na cruz por você. Amém. Você precisa se converter, arrependa-se dos seus pecados, nasça de novo. Aquele que nasceu de novo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais. Mas agora temos uma vida em Cristo Jesus, uma vida eterna. O preço da dívida seria a morte eterna. Por isso que as pessoas morrem fisicamente, por causa do pecado. E aqueles que não foram escolhidos por Deus e escrito o nome deles no livro da vida, esses estão mortos eternamente, mesmo que estejam no seu corpo e vivo, mas serão lançados no lago que é com fogo e enxofre, e ali só vê-se choro e ranger de dente. É uma escuridão tão tremenda que chama de densas trevas. As pessoas estão no escuro, vê que tem pessoas, mas ninguém enxerga ninguém. De tão escuridão é. E todos os homens, sem exceção, se tornaram devedores depois da queda. Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. Um dia você e eu vamos morrer. Eu já conversei com pessoas que estão dizendo
conversando comigo, se eu tenho medo de morrer, eu digo, me perdoe e me desculpe que eu vou lhe dizer. Você pode ter o medo que você tiver, mas que morrer, você vai. Todos nós um dia vamos morrer. E não sei por que a gente não se prepara para isso. Devemos se preparar para isso e ter certeza que Deus sabe o que está fazendo. Então não adianta ter medo, não ter medo, vai morrer. No tempo certo de Deus, Ele recolhe o seu espírito. Um dia você e eu vamos morrer. Há uma probabilidade de não morrermos se acontecer o arrebatamento antes. E será algo glorioso. Teremos o corpo transformado. Como eu disse certa vez aqui, já imaginou se Jesus voltasse agora? Agora, nesse exato momento. Se Ele voltasse agora, nós que estamos aqui não íamos morrer não. Seria transformado o nosso corpo e arrebatado para encontrar com Jesus nos ares. Janaína Araújo, Deus abençoe você e toda a família aí, viu? Nunca mais a gente se viu. Mas, caso contrário, a palavra diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. O único ser humano que pisou na terra, que não teve pecado nenhum, foi Jesus, mas o resto, todos pecaram. Todos já nasceram com o pecado de Adão e Eva e depois aí continuaram praticando os seus pecados. Como o ser humano estava perdido e todos estavam condenados, Deus proveu um maravilhoso plano de salvação, que seria a encarnação do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todo, aquele que disse, sem mim nada podeis fazer. Amém. Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Jesus seria o segundo Adão, ou o último Adão. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45, o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Está falando de Jesus Cristo? O pecado de Adão e Eva os colocou e a toda a sua descendência, toda a humanidade, sem exceção, sob o jugo do pecado e da culpa. A partir daí, todos estão fadados a viverem cheios de vergonha e medos diante de Deus. Todos, Nádia Santo, Deus abençoe você e a sua amada família. Louvado seja Deus. O primeiro homem e sua mulher foram amaldiçoados, com dor e morte, expulsos do paraíso do Éden. Desobedeceram a Deus, receberam o castigo pela sua desobediência. Mas Deus é misericordioso, já nessa época fez uma promessa de que por meio da descendência da mulher feriria a cabeça da serpente. Está lá escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E essa promessa se cumpriu com a vinda de Cristo, que deu a vida para que a ordem devida fosse restaurada. Se Cristo não tivesse vindo, já tinha se acabado, era tudo. Mas Deus fez seu plano, e seu plano foi perfeito e se cumpriu, e está se cumprindo tudo aquilo que Ele escreveu no seu plano, se é que Ele escreveu. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, o pecador. Ele o fez assumindo a culpa dos nossos pecados e sofrendo a pena por nós. Quem devíamos ter ido para a cruz, sofrer a pena, era eu e você, éramos nós. Mas Cristo veio porque sabia que nós não tínhamos condições de pagar o preço. Ele veio para rasgar, é como se fosse uma promissória, rasgar aquela promissória do débito que nós tínhamos com Deus, porque nós não tínhamos condições de pagar. Se nós obedecermos os mandamentos de Deus,
mas tropeçar nenhum só, estaremos condenados por todos. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, ou o pecador, e ele fez assumir a culpa do nosso pecado e sofrendo a pena por nós. Diz Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21 e 24, Cristo sofreu por nós, ele mesmo carregou nosso pecado em seu corpo na cruz. Sofreu. Se fosse aqui, o camarada dizia, quando diz a gente diz um com o outro, comeu o pão que o diabo amassou. É claro que Deus não fez isso que a gente tem esse ditado, mas que sofreu tanto, que ele pegou aquele cálice da ira de Deus e disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas como ele entendia, e ele sabia qual era os planos de Deus, ele disse, contudo, faça-se a tua vontade. E foi feita a vontade de Deus. Deus não passou o cálice, porque se Deus tivesse passado, tivesse livrado Jesus de ir para aquela cruz, todos nós, todo ser humano, estava todo ele condenado ao inferno. Mas não, Deus foi lá, mandou seu filho para lá e pagou a culpa do pecado daqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo e escreveu o seu nome no livro da vida. O apóstolo Paulo resumiu assim essas verdades centrais do Evangelho. Ele diz no 1 Coríntios 15, 3 e 4, Cristo morreu por nossos pecados, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Amém. A única coisa que você precisa fazer para receber a salvação, preste atenção no que eu vou dizer daqui para frente. Grave cada detalhe. Que a única coisa que você precisa fazer para receber a salvação é crer em Jesus. Amém. Mas o que significa isso? Primeiro, em primeiro lugar, significa reconhecer suas falhas e querer mudar. Reconheça que você é pecador, que você é pecadora, que você não obedece a Deus, você louva a Deus apenas de lábios, mas o seu coração está totalmente longe de Deus. Deus falou isso através do profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está totalmente longe de mim. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falar tanto de Deus, é Deus para aqui, Deus tem que dar agonia com tanto falar em Deus. Ou seja, a gente tem que prestar atenção e abrir a boca e em tudo está dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem que ter cuidado, porque muitas vezes nós estamos colocando Deus em coisas pervertidas. Ninguém é perfeito, todos cometemos erros. Isso faz parte da nossa natureza humana, mas é um grande problema. Faz parte por causa do pecado, mas é um grande problema. As coisas erradas que fazemos machucam a nós próprios e as pessoas à nossa volta. A Bíblia também diz que nossos erros trazem morte e condenação eterna. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus, graças a Deus, por causa de Cristo, senão estaríamos perdidos. O arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende muda de ideias e decide viver de forma diferente. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se vira para Deus e crê em Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Arrependimento significa mudar de direção ou mudar o pensamento. Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Em segundo lugar, para ser salvo, você precisa acreditar em Deus. Se não acreditar em Deus, está perdido. Está, como diz, destinado ao inferno. A Bíblia diz que você
foi criado de maneira especial por Deus. Deus fez a sua criação, e nós vamos ver isso em Gênesis, Deus dizendo, e haja luz, e a luz foi criada, e haja tudo que foi criado, Deus foi dizendo, e haja, e foi aqui, foi sendo criado. Mas na hora de Deus criar o ser humano, criar eu e você, Ele não disse, haja Adão e haja Eva. Não, Deus não fez isso. Deus moldou Adão, criou aquele, a gente costuma dizer, a Bíblia não diz isso, mas aquele boneco de barro, que ele foi tirado da terra, bonito, ali bem feito, e depois soprou o fôlego de vida. Por isso que a gente diz que nós não somos daqui, nós estamos aqui só passando uma chuva, inclusive está chovendo mesmo, fininha, mas está, nós estamos só passando uma chuva, nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus. Amém. Vamos viver eternamente na presença do nosso Deus, louvando, adorando ao Senhor, de dia e de noite, juntamente com os anjos. Louvado seja Deus. Ele lhes ama e não quer ver você sofrer. Em Ezequiel 18:32 está escrito o seguinte: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Deus não tem prazer na morte de ninguém, não. Ele não tem esse prazer, ele não fica alegre porque o ímpio está morrendo, mas ele está dizendo, convertam-se, que aí vocês vão viver. Mesmo assim, e apesar de todo o poder, Deus lhe permite escolher se você o ama ou não. Se você não quer amar a Deus, você diz, não, eu não quero amar a Deus. Você vai morrer, vai para o inferno. Eu vou para o inferno, mas não quero amar a Deus, então acabou a história. Agora, se Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo, você pode dizer o que quiser, mas antes de você fechar os olhos e não tiver mais condições nem de falar, antes você vai se arrepender. Porque Deus lhe chamou e você não vai se perder. Aqueles que Deus colocou o nome dele no livro da vida, de lá ele não vai riscá-los. Nem entra mais um, nem sai nenhum. Você que se arrepende, eu já ouvi muito testemunho da pessoa se arrepender na hora da morte. Está indo para morrer e o cara se arrependeu. Para mim, estou vendo duas pessoas aqui que não citarei o nome. Deus criou as regras para seu bem. Quando você obedece, você descobre uma maneira melhor de viver. As consequências principais do pecado são a morte e a separação da presença de Deus. Em Romanos 6:23, Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Terceiro lugar, para ser salvo, você precisa acreditar que Jesus pagou o preço por você. Você pode crer em Deus tremendamente, cara, mas essa mulher, esse homem mais crê em Deus, mas em Jesus você não acredita, você não crê, você não bota na sua mente que Ele passou por nós, após você não, esse só crer em Deus não vai adiantar. Deus mandou, foi o Filho dele para morrer na cruz por você, e Ele é o Salvador. Por isso que a palavra de Deus diz que nós tem duas coisas simples para a gente ser salvo. Duas palavras simples. É crer. Primeiro é crer. E depois é crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Crer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Diz Romanos 9:10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, se você crê que Deus ressuscitou Jesus Cristo e você crê que aí você vai ser salvo. Amém. Mas fora outra coisa, você pode crer em Deus muito, 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 mas Jesus para você está rejeitado. Então você não será salvo. E Jesus é o principal. É o pai que ama o filho. Tudo é para o filho. O problema é que o castigo tem de ser aplicado. Tiago diz, no capítulo 2, versículos 10 e 11, ele diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Louvado seja o Senhor. Maria Amaral, Deus abençoe você e toda a sua família. Severina Ângela, Sertânia, eu estive aí, viu?
não podia visitá-lo não, mas para o ano, se Deus permitir, novamente nós estaremos por aí, ok? A dívida é demasiado grande para ser paga nessa vida. Não temos condições. As consequências de suas ações são impossíveis de calcular, por isso o castigo é eterno. Mas Deus não deixou a situação assim. Ele decidiu pagar o castigo por você, por mim, por todos nós. Ele veio à terra como um homem, Jesus Cristo, chamado Jesus, esse Deus maravilhoso que se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Eita Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Depois ele se ofereceu para morrer em nosso lugar na cruz, sendo Deus perfeito e eterno. O sacrifício que ele fez também foi perfeito e eterno. Hebreus 27, 9, 27 e 28 diz que ele pagou o preço de todos os pecados. Na cruz ele levou o castigo em nosso lugar, para que aquele que crê nele receba o perdão de Deus e tenha a vida eterna. A morte de Jesus na cruz foi o sacrifício perfeito por nossos pecados. Quarto lugar, foi Hebreus 9, 27 e 28. Quarto lugar, para ser salvo você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. Se você não reconhecer, você entender tudo, e gostar de tudo, e amar de tudo, mas não reconhecer Jesus como seu Salvador, você não será salvo, por hipótese alguma. Agora que o castigo pelo pecado foi pago, Deus oferece a salvação de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tem muita gente que está fazendo obras pensando que é pelas obras que se salva. Não, nós fazemos obras porque já somos salvos. Que é pelas obras que o nome de Deus é glorificado, mas não é pelas obras que nós somos salvos. Somente quem crê em Jesus e o aceita como seu Salvador, se arrependendo de seus pecados, será salvo. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, não morra. Mas está falando isso espiritualmente. A morte todos morrerão, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que pecar certamente morrerá. Só não vai morrer, como eu disse há pouco instante atrás, se Cristo voltasse agora. Se ele voltasse agora, nós não teríamos que ser morto para depois, não. Nosso corpo seria corruptível, seria transformado num corpo incorruptível. Aí sim, um corpo santificado totalmente, porque sem santificação total ninguém verá a Deus. E aí subiríamos, juntamente com aqueles que morreram, que seriam ressuscitados, transformados no corpo, todo mundo subiria para o encontro do Senhor. Aceitar Jesus como seu Salvador é abrir a boca, abrir a porta para Ele entrar em sua vida. Abra-se para receber Cristo. É como se você morresse para a vida antiga e recebesse uma vida nova, livre de condenação. Isso significa assumir o compromisso de seguir a Jesus e viver para Ele. Aquele que nasceu de novo tem um compromisso com Cristo. Ele vive para Cristo. Ele tem compromisso com pessoas. Mas espiritualmente, e como um filho de Deus, ele tem um compromisso com o Senhor. Aquele que nasceu de novo e tem um compromisso com Deus não quer voltar mais à vida velha, não. Não quer voltar ao Egito como alguns daqueles que Deus tirou do Egito, da escravidão, estava levando ali naquele deserto. Muitos estavam resmungando e querendo voltar de novo para o Egito. E lá estavam presos, sendo castigados, mas queriam voltar. Nós não devemos olhar para trás, como o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão na frente, olhando para o alto,
para o autor da nossa salvação, que é Cristo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a coroa da vida. Então nós devemos olhar para frente, olhar para o caminho que está proposto a nós chegarmos na mansão celestial. Não olhar para trás. O passado já foi. O que me interessa eu estar olhando para ontem? O que me interessa eu estar olhando para o que aconteceu até de manhã, na parte da manhã, ou à tarde até há pouco tempo? O que acontece? O que eu tive de fazer, já fiz. O que não fiz, não fiz. A não ser que sobrou alguma coisa que eu vou fazer amanhã. Então, por que eu estar preso ao passado? Tem muita gente que vive 70 e tantos % preso ao passado. E poucos por cento ao presente. Nós nem temos que estar de olho direto lá no futuro, e nem mais no passado, mas no presente. Eu tenho um ditado, e eu já disse, se tiver escrito em algum canto, diga, olha, Paulo, não é seu não, o ditado não, porque eu digo que é meu, mas pode ser alguém que aparecer com ele escrito, me diga. Mas eu digo sempre, eu não vivo nem no passado, nem no futuro. Eu vivo só no presente. Então amanhã você vai estar morto, né? Não, se Deus quiser eu estou morto, não tem problema. Agora só que quando eu amanhecer o dia amanhã, que é futuro, terça-feira, amanhã é terça, é um futuro, quando eu amanhecer o dia lá, acordar, não é mais futuro. Amanhã é presente. Eu estou de novo no presente. E assim por diante, cada dia que eu vou amanhecendo, eu não, todos nós vivemos no presente. O passado já passou e o futuro não chegou. E quando chegar não é futuro mais, é presente. Então nós vivemos no presente. Nenhum de nós pode ser salvo através de outras pessoas, ainda que sejam reconhecidos como santas. Nenhum de nós pode ser salvo através de qualquer ritual, magia, amuleto ou superstição. Há salvação só em Cristo Jesus. Não há outro Salvador. Só Jesus Cristo, Filho de Deus, que pagou o preço por nossos pecados. Sempre o coração deve estar voltado para Deus. Deus contempla o meu e o seu coração. Não presta atenção no exterior. Quem faz isso é o diabo. Deus, ele sonda os nossos corações. Nem nós temos condições de sondar os nossos corações, mas Deus tem condições de sondar os nossos corações. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio sofrer neste mundo para lhe salvar, então fale isso, confesse, não fique camuflado, escondido ou com vergonha. Como eu sempre costumo dizer, você já ouviu, você vai dizer, de novo está falando isso? É sim, porque tem muitos crentes sentados em uma cadeira com dentes escancarados esperando a morte chegar. Não prega a palavra, não semeia a palavra. Nós somos missionários, nós estamos para proclamar a palavra de Deus em todo o mundo. E agora a facilidade está muito grande aí com as redes sociais. Nós estamos pregando aqui, mas tem gente aqui de Pernambuco, tem gente da Bahia, tem gente de tantos lugares aqui assistindo, ouvindo. Então tem condições de chegar em todos os outros lugares. E para concluir, meus amados irmãos, vocês todos que estão presencial, virtual, que estarão ouvindo em outros momentos, se você tomou a decisão de crer em Jesus, então parabéns, louvado seja Deus. Há uma festa acontecendo no céu com você. Aí acontece isso? Acontece. Leia Lucas capítulo 15, versículo 10, que lá está escrito: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Amém. Um pecador que se arrepende, há um só. É uma festa nos céus, que a palavra de Deus diz, e ela não mente, porque a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Mas não acaba aqui. De maneira alguma, agora a sua vida vai ser diferente. Você não é a mesma pessoa mais. A Bíblia compara a salvação com um segundo nascimento. Agora você precisa crescer. E crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você só pode crescer se for na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Se você não sabe ler, peça às pessoas para lerem a Bíblia para você. A salvação não é apenas uma decisão que você faz um dia,
e acabou por aí, de maneira alguma. É uma nova forma de viver junto com Deus. Fale com Deus através da oração. Leia a Bíblia e procure ter contato com outros crentes. Nós somos uma família. Paulo Afonso, Jeremoabo, Delmiro, Brasília, Rio de Janeiro, Estados Unidos, o mundo inteiro. Todos os crentes juntos, é uma família só, é a igreja do Senhor. Eu acho interessante quando eu viajava pela Previdência, como cheguei algumas vezes Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, na cidade de Minas, encontrava irmãos que olhavam assim, parece que eu já conhecia a pessoa há muito tempo. Eu me lembro quando fui a Sertânia, que tive o primeiro momento de encontro, primeiro encontro com o pastor da igreja presbiteriana lá de Sertânia, o pastor Aguinaldo. Depois eu falando com ele, eu digo, parece que eu me conhecia de algum lugar. É uma alegria, aquela coisa que a gente sente, os irmãos, a irmandade do Senhor, somos todos filhos de Deus, então você deve crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vai estar sempre com você para sempre. Portanto, grave na sua mente e no seu coração o que você precisa fazer para ser salvo. É crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Amém. Louvado seja Deus. Creia em Jesus Cristo. Amém. Ah, mas não interessa, é Jesus Cristo. Mais ninguém ao lado, só Jesus Cristo. E lembre-se da palavra que ele diz: sem mim nada podeis fazer. Louvado seja Deus. Maria José de Sertânia, Maria José Campos, louvado seja Deus. Glória seja dadas ao Senhor. Nós estamos concluindo nosso culto nesta noite, é de evangelização, evangelístico, né? E vamos orar para finalizar este culto. Depois cantaremos aquele hino que nós costumamos sempre cantar, o 368, que tem como título Despedidas. Então, oremos. Soberano e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Glórias sejam dadas a ti, meu Pai, tanto nos céus como na terra. Muito obrigado, meu Deus, por mais um momento de alegria na tua presença, pela realização deste culto evangelístico, meu Pai. E que esta palavra, meu Deus, que foi pronunciada nesta noite para a honra e glória do teu nome, que ela, Senhor Deus, possa modificar, e ela tem poder para isso, de modificar muitos corações, meu Senhor, que ainda não se converteram, porque o Espírito Santo do Senhor é quem vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Dai-nos, ó Deus, uma noite maravilhosa, um sono reparador. E se for da tua vontade, meu Deus, que amanhã amanheçamos novamente, Senhor, vivos, ouvindo, falando, vendo, andando, em todas as condições, pelo menos como estamos aqui agora, para continuar fazendo a tua obra, a missão que tu tens colocado em nossas mãos. E tudo aquilo que nós temos também que fazer com a nossa responsabilidade como pai, mãe, filhos, que tens sobre nós como empregados, tudo, meu Pai, tendo a tua orientação para que possamos fazer, Senhor, coisas justas para a honra e glória do teu nome. Pai, muito obrigado. Dai-nos uma noite maravilhosa, um sono reparador na tua presença e com a tua proteção. Nós te agradecemos em nome de Jesus e te pedimos, meu Pai, que as tuas bênçãos sejam ainda crescentes, Senhor Deus, sobre todos aqueles que estão ouvindo este culto agora, no momento, e aqueles que ouvirão depois este culto, Senhor nosso Deus. Aí, através, como diz, de uma live, de uma gravação. Então, tu abençoe a todos, Senhor, e convence-os que não foram convertidos no pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar o hino 368, concluindo, sim, com este hino 368. Queremos, enquanto estamos procurando aqui para cantar, já avisar para vocês que, se Deus permitir, estaremos aqui novamente na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira estaremos aqui, se Deus permitir, realizando este culto. No dia de hoje, ele estava com a missão de trazer a mensagem.
era o presbítero Dilson. Mas eu não sei o que aconteceu, e que Deus o abençoe ricamente. E se tiver algum problema, que o Senhor coloque a bênção de Deus sobre ele e o abençoe ricamente. Mas ele já fica aí, quando esse me ouvir, quem ouvir já fica. Na próxima segunda-feira ele estará novamente, como não veio hoje, né, estará novamente convocado para na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir, trazer a mensagem do Senhor. Louvado seja o seu nome. 368. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para os dias vitorioso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Amém. Que Deus guarde a todos vocês, como diz esse cântico, pela sua luz. Esse Deus maravilhoso, que Ele está sempre atento a todos os nossos passos. Então tenham uma noite maravilhosa, um sono reparador, na presença do Senhor. E que, sendo da vontade dEle, Ele nos levante amanhã e prontos para continuar a obra dEle aqui na terra. Deus abençoe a todos. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.